Dê uma olhada nestes animais. Temos um cervo, um golfinho, um esquilo e um dinossauro. Você já percebeu que estou prestes a perguntar o que todos eles têm em comum, certo? A resposta chata é que todos eles viveram neste planeta em um determinado momento e blá blá blá, né? O que é ainda mais surpreendente sobre suas características comuns é a sua cor. Quanto a isso, vou contar a você sobre Eob Thayer e suas incríveis teorias sobre a coloração dos animais. Ele era um extraordinário pintor de retratos, mas também tinha uma queda pelas cores do mundo natural. Ele teve algumas ideias muito legais sobre como os animais podem se esconder de predadores ou presas, e elas ainda são relevantes hoje em dia. Uma de suas teorias mais famosas é chamada de contrassombreamento. Basicamente, os animais são pintados pela natureza de modo que as partes que recebem mais luz do céu são as mais escuras, e vice-versa. É como se eles estivessem vestindo a roupa perfeita para combinar com seu ambiente. E essa técnica não é apenas para animais que gostam de moda. Ela também é usada por navios para evitar a detecção. Thayer e seu amigo até conseguiram uma patente para ela. Thayer também teve a ideia de mesclar com o ambiente, que é quando um animal ou objeto é pintado para combinar com as cores de seu entorno. Pense nisso como um traje de camuflagem natural. Mas Thayer não parou por aí. Ele também propôs uma teoria sobre algo chamado camuflagem disruptiva ou ofuscante. Isso ocorre quando um objeto é pintado com um padrão esquisito para dificultar a avaliação de sua distância ou velocidade. É como quando você está tentando acertar uma pinhata que está se movendo para todos os lados e você não consegue prever o movimento corretamente. Pense nisso. Se você for um tubarão nadando sob a superfície do oceano e olhar para cima, verá o céu claro e a superfície do oceano de cor mais clara. Se você for uma presa nadando na superfície, sua barriga mais clara se misturará com o céu claro, enquanto seu dorso mais escuro se misturará com a água mais profunda. Não são apenas os animais aquáticos que usam o contrassombreamento a seu favor. Animais terrestres, como veados e coelhos, têm barrigas mais claras e costas mais escuras, o que os ajuda a se misturar com a luz do chão da floresta. E não vamos nos esquecer dos pássaros. Muitos pássaros têm contrassombreamento em suas penas, o que os ajuda a se misturar com o céu quando vistos de baixo e com o solo quando vistos de cima. Algumas criaturas por aí têm uma maneira de avisar aos outros que não devem ser incomodadas. Sim, isso é chamado de apossematismo, uma palavra chique para o uso de cores ou marcas brilhantes para que os predadores saibam que eles são tóxicos ou simplesmente não são apetitosos. Veja o gambá, por exemplo. Aquela larga faixa branca em suas costas é como um sinal de neon que diz: "Não chegue muito perto, ou então você vai se arrepender." E os sapos venenosos com faixas amarelas? Eles são outdoors ambulantes de seu próprio veneno, com suas cores brilhantes e padrões que mostram a todos que não se deve mexer com eles. Até mesmo as vespas usam o poder das cores brilhantes para sinalizar as ameaças em potencial, que elas têm um ferrão. E você sabe aquelas joaninhas fofas? Quanto mais brilhantes elas são, mais tóxicas podem ser. Quem diria que algo tão adorável poderia ser tão mortal? Acontece que o branco, o amarelo, o vermelho e o preto são as cores de advertência mais eficazes no reino animal. Assim como os sinais de trânsito alertam os motoristas, essas marcas brilhantes são a maneira de a natureza dizer: "Cuidado, amigo!" Se alguma vez você encontrar um animal com um brilho chamativo, lembre-se de que ele não está tentando parecer na moda. Mas como é que alguns animais evoluíram para ter cores brilhantes e outros não? Essa é uma pergunta que tem deixado os cientistas perplexos há muito tempo. Felizmente, uma teoria de uma equipe de pesquisadores da Universidade do Arizona revelou algumas coisas interessantes sobre esse mistério colorido. Acontece que a função da coloração vibrante de um animal está fortemente ligada aos padrões de atividade de seus ancestrais evolutivos. Assim, as espécies que usam suas cores brilhantes para atrair parceiros geralmente descendem de ancestrais que eram ativos durante o dia. Enquanto isso, aquelas que usam suas cores para afastar predadores geralmente tiveram ancestrais que eram ativos à noite. Parece que os animais evoluíram para usar suas cores da maneira mais vantajosa possível. Agora,
Você deve estar se perguntando como a coloração vívida surgiu em primeiro lugar. Bom, parece que no início de sua evolução, a maioria das espécies surgiu bem simples e sem graça. Mas com o tempo, as cores vivas evoluíram em muitas linhagens diferentes, porque ajudaram os animais a sobreviver e a se reproduzir. Mas nem todas as cores vibrantes são criadas da mesma forma. Os pesquisadores descobriram que lagartos e pássaros de cores vivas geralmente usam sua coloração como um sinal de acasalamento para atrair parceiros, enquanto anfíbios e cobras coloridas geralmente usam suas cores como um sinal de alerta para predadores. E veja só, muitos desses anfíbios e cobras são diurnos, ativos durante o dia atualmente, mas seus ancestrais eram, na verdade, noturnos, ativos à noite. Portanto, não há uma conexão clara entre as cores de advertência e os padrões de atividade atuais. A Mãe Natureza é muito criativa quando se trata de ajudar os animais a se adaptarem e sobreviverem na natureza. Mas há algumas criaturas por aí que poderiam levar o prêmio de animais mais estranhos a qualquer momento. Você já parou para pensar em como seria se pudéssemos ver através de todas as camadas que protegem nossos órgãos internos? Pois foi exatamente isso que aconteceu com os sapos de vidro. Imagine que você está passeando pelas exuberantes florestas tropicais da América Central e do Sul e se depara com um pequeno sapo descansando em uma folha. Vista de cima, ela parece um sapo comum e ordinário. Mas se você virá-lo, verá todos os seus órgãos à mostra, coração, intestinos e tudo mais. Você deve estar se perguntando por que esses sapos evoluíram para serem transparentes. Acontece que sua pele super fina e translúcida, na verdade, também os ajuda a se misturar com o ambiente. Quando a luz os ilumina de cima, sua silhueta se torna confusa e difícil de ser decifrada pelos predadores. E convenhamos, quando você está cercado por uma vegetação vibrante, um casaco verde é a camuflagem perfeita. Mas e as pernas transparentes? Bom, elas ajudam a desfocar os contornos do corpo do sapo, tornando ainda mais difícil para os predadores. Eu, por exemplo, não tinha ideia de que os pinguins também existem na cor amarela. Um fotógrafo da vida selvagem se deparou com uma visão que o deixou boquiaberto em uma ilha remota no sul do Oceano Atlântico. Ele capturou algumas imagens impressionantes de um pinguim-rei amarelo que deixou todos naquela praia se revirando de emoção. Havia 120 mil aves naquela praia, e este era o único pinguim amarelo. Os cientistas estão se perguntando como essa coloração aconteceu naturalmente. Eles acreditam que se trata de uma forma de leucismo, que é basicamente a incapacidade de um animal de produzir os pigmentos adequados para sua coloração natural. Mas eles não têm certeza absoluta. Todos os pinguins-rei produzem pequenas quantidades desse pigmento amarelo naturalmente, mas nessa ave em particular, parece ser o único pigmento que o animal consegue produzir. Isso é o que eu chamo de se destacar na multidão, né? No entanto, há algumas cores que você raramente encontrará no reino animal. De acordo com algumas pesquisas, o azul é uma das cores mais populares entre as pessoas, talvez a mais popular. No entanto, a maioria dos animais tem dificuldade em ostentar essa tonalidade. Alguns animais obtêm seus pigmentos dos alimentos que ingerem, como os flamingos, que ficam rosados ao comer camarão, ou os peixes dourados, que podem alterar sua tonalidade dourada com base em sua dieta. Mas infelizmente, não há pigmento azul verdadeiro nas plantas, portanto, os animais não podem se tornar azuis por meio de seus alimentos. Em vez disso, eles precisam ser criativos. Por exemplo, alguns animais criam estruturas que alteram o comprimento de onda da luz para parecerem azuis. A borboleta morfa azul é um ótimo exemplo disso. As escamas de suas asas têm um formato de cristas que fazem com que a luz se curve de tal forma que reflita apenas a cor azul. Se as escamas tivessem um formato diferente, a borboleta perderia sua bela cor azul.